Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2. O texto alvo da nossa pregação de hoje vai do versículo 15 até o versículo 21. Mas eu convido você para que acompanhe a leitura que farei a partir do versículo 11. Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 até o verso 21, diz assim a palavra do nosso Deus. Acompanhe com fé a leitura que farei. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar mais uma vez. Nos deleitamos, Senhor, na Tua presença. Nos deleitamos na certeza de que este encontro solene foi providenciado por Ti. E nós estamos aqui, habilitados pelo Teu Santo Espírito, para então compreendermos a Tua Santa Palavra. É baseados nessa certeza, na promessa, que nós suplicamos que o Senhor abra o nosso coração, para que possamos ouvir e atender a Tua voz com disposição, fé, amor e um desejo intenso de glorificar o Teu nome. Tem misericórdia de nós. Nos livra de sermos ouvintes e não simplesmente ouvintes e não praticantes da Tua palavra, enganando a nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a maior necessidade do homem não é uma vida saudável. A maior necessidade do homem não é um casamento bem-sucedido, não é um emprego maravilhoso. A maior necessidade do homem é de perdão. Entendendo isso, nós podemos então entender logicamente que a maior tragédia que pode acontecer ao homem não são essas coisas, a falta delas. A maior tragédia que pode acontecer ao homem não é
um casamento destruído, ainda que isso seja ruim, eu não estou dizendo que aquelas coisas não são boas, elas são ótimas. Eu não estou dizendo que não é horrível um casamento destruído, eu não estou falando isso, mas eu estou dizendo que não é a maior tragédia que pode acontecer com o homem. A maior tragédia que pode acontecer com o homem não é uma situação de miséria, de pobreza extrema. Eu estou falando de coisas que nós olhamos muitas vezes na TV todos os dias. E isso causa até um certo sentimento de ira nos nossos corações. Recentemente nós vimos na TV o caso daquele bebê que estava prestes a nascer e a mãe levou alguns tiros na sua barriga e o bebê parece, até a última notícia que eu tive, o bebê então está paraplégico. Então essas coisas, elas tendem a indignar o nosso coração. Quando nós olhamos essas coisas, nós ficamos profundamente tristes e indignados. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós não deixamos de nos entristecer com essas coisas. Mas nós entendemos que a maior tragédia que um homem pode sofrer, provar, é a falta do perdão de Deus na sua vida. A maior tragédia que pode acontecer a um ser humano é ele estar debaixo da ira de Deus. É ele ter Deus como seu adversário. É ele não encontrar-se justificado diante do Senhor de toda a terra. Essa é a maior tragédia. Porque aqueles que são miseráveis em Cristo, um dia eles herdam, na verdade, novos céus e nova terra. Eles esperam por isso. Aqueles que de repente se encontram paraplégicos, eles podem ter a certeza que um dia eles irão andar em novos céus e nova terra. Mas aqueles que não estão guardados em Cristo, ainda que gozem de uma vida saudável, ainda que tenham dinheiro sem fim, essas pessoas estão caminhando para provarem a ira plena de Deus por toda a eternidade. A maior tragédia que o homem pode sofrer é a falta do perdão de Deus. Talvez essa seja a sua situação aqui nesta noite. Talvez você esteja aqui porque você foi convidado pelos seus pais e você quer agradar os seus pais e está aqui. Talvez você esteja aqui nesta noite porque domingo é dia de igreja. Mas eu quero que você pense sobre a sua fé. Eu quero que você pense sobre a sua posição diante de Deus. Será que você, diante do Senhor, encontra-se justificado? Será que você tem toda a certeza, olhando para Deus, olhando para as promessas dele na palavra, que você é alguém perdoado? Será que você pode sair daqui dizendo, eu fui perdoado pela graça soberana de Deus? O livro de Jó, ele levanta um questionamento que deve causar temor no nosso coração. Jó capítulo 25, versículo 4, não precisa abrir, mas apenas acompanhe. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Não há homem algum que possa reivindicar alguma coisa de Deus. Não há homem algum que possa dizer que as suas obras cumpriram a medida da justiça de Deus. Deus é um Deus eterno, e a sua justiça é eterna, e somente um Deus eterno poderia pagar uma dívida eterna. E foi por isso que Cristo veio. Um anjo não poderia pagar a nossa dívida. Ninguém poderia, a não ser o próprio Deus, encarnado, Cristo Jesus. E eu sei, irmãos, que muitas vezes nós não paramos para considerar esta doutrina da justificação, porque o nosso contexto evangelical, o nosso contexto gospel, ele tem pregado um evangelho que busca solucionar os problemas do homem hoje, agora. E não fala desse problema eterno que envolve o aspecto da justificação. E nós vamos na onda. E queremos soluções de Deus para hoje. E muitas vezes nos encontramos desanimados na caminhada cristã porque não tivemos as nossas orações atendidas, não tivemos a resposta que nós queríamos. E nos esquecemos de sermos gratos pela justificação aplicada a nós, pelos méritos de Cristo. Antes de nós entrarmos nesse texto, eu quero apenas lembrá-los que nós estamos numa parte de transição.
No capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo está defendendo o seu apostolado, e você há de lembrar que ele está fazendo isso por conta de que os falsos mestres estavam atacando a sua reputação para que a sua mensagem fosse enfraquecida. Paulo, ele então, a partir do versículo 15 até o versículo 21, Paulo ele vai se deter agora em desenvolver de maneira mais profunda a doutrina da justificação. O que nos prepara para o capítulo 3 e para o capítulo 4, onde nós veremos Paulo trazendo uma descrição ainda mais aprofundada em termos teológicos. Capítulo 1 e 2, nós podemos dizer que são capítulos biográficos. Paulo está defendendo o seu apostolado, está falando mais de si mesmo. Capítulo 3 e capítulo 4, Paulo está desenvolvendo a doutrina da justificação. E ele começa isso aqui. Capítulo 5 e capítulo 6, Paulo está dizendo para aqueles irmãos como eles deveriam viver. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos de cara que é um texto muito difícil. Eu diria talvez que seja o texto mais difícil que eu já preguei aqui em Gálatas. É um texto complexo, nós não temos tanta facilidade, eu reconheço aqui, para dividirmos esse texto. Quando nós olhamos para o texto, perceba aí, no versículo 15 ao versículo 16, nós temos Paulo descrevendo a doutrina da justificação. Mas aí no versículo 17, até o versículo 19, Paulo, ele desenvolve a sua ideia acerca da justificação, mas agora Paulo passa a atacar os falsos mestres. Mas esse ataque de Paulo aos falsos mestres não é claro. Se você for ler o versículo 17 e o versículo 19, dificilmente você de repente vai olhar e dizer, não, Paulo está atacando os falsos mestres. Em outros momentos isso está muito claro. Paulo ele se coloca na condição, olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Olha o versículo 18. Porque se torno, ou se, em outras palavras, se eu torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo está sendo irônico aqui. E ele está usando dessa ironia para atacar exatamente aquilo que os falsos mestres estavam acusando ele. E eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente. No verso 19 até o verso 20, nós podemos ter aí um pouco das implicações da justificação. E então Paulo conclui o seu argumento no versículo 21, dizendo que ele não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se então que Cristo morreu em vão. O que vem a ser essa doutrina da justificação? O que significa isso? O que essa doutrina ela pode trazer de tão precioso para a minha vida? E aí eu peço a você que ouça com atenção, o capítulo 11 da Confissão de Fé fala sobre justificação. E na seção 1, nós temos aí os nossos irmãos nos auxiliando para que a gente possa entender à luz da Escritura. Sim, porque eles extraem esse conceito da própria palavra de Deus, e nós voltaremos para o versículo 16, onde entenderemos um pouco mais. Eles dizem o seguinte: os que Deus chama eficazmente, ou seja, aqueles que Deus chama pela pregação da sua palavra, também livremente os justifica, não infundindo neles justiça, mas perdoando os seus pecados e aceitando as suas pessoas como justas, não por qualquer coisa neles operada, ou por eles feita, mas somente por causa de Cristo, não imputando como justiça a própria fé, ou que qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e satisfação de Cristo, quando eles o recebem e descansam nele, e em sua justiça, pela fé, que eles têm não de si mesmos, mas que é dom de Deus. O que eles estão querendo dizer é basicamente o seguinte: quando Deus nos justifica, Deus não te considera justo no sentido de que essencialmente você passa a ser justo. Porque você sabe o que você é injusto muitas vezes, ou não? Você pensa besteira, você peca todos os dias, infelizmente. O ato de justificação de Deus em relação aos seus filhos está no fato de que Deus atribui aquilo que Cristo fez a você. Cristo
cumpre as exigências da lei no seu lugar. E agora Deus trata você como se você tivesse feito aquilo que Cristo fez. Isso é justificação. É por isso que Deus olha para nós e nos considera justos. Porque Cristo foi justo e atribuiu isso a nós. Então é como se você tivesse obedecido perfeitamente à lei de Deus. Isso não humilha a gente? Humilha o nosso coração. Mas Senhor, eu sou tão mal. Isso me constrange demais. Como é que o Senhor pode me amar tanto? Como é que o Senhor pode me considerar como justo se eu sei que as minhas obras elas não condizem? É por causa de Cristo. E às vezes nós tendemos a achar que as pessoas, elas são salvas porque se arrependeram. Essa é uma forma errada de nós entendermos a justificação. Essa é uma forma errada. Prioritariamente, nós somos justificados por causa da obediência, por causa da fé de Cristo. Aí você, peraí pastor, mas eu não estou entendendo. Quer dizer que eu não sou salvo pela fé? Você é salvo pela fé. Mas perceba, a fé que você tem, ela vem de você mesmo? Ela brota do seu coração? A fé que você tem, ela é o quê? Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é o instrumento que Deus nos dá para abraçarmos aquilo que Cristo fez. De modo que nós não podemos dizer, eu fui salvo pela fé. Eu fui salvo por aquilo que Cristo fez. E agora Ele me deu fé para que eu pudesse receber aquilo que Ele fez por mim. Deus nos habilita, por meio do seu Santo Espírito, para entendermos, para nos arrependermos. A causa da nossa justificação não é o nosso arrependimento. A causa da nossa justificação não é a nossa fé. A causa é a obediência e a fé de Cristo. A causa é essa. E o arrependimento e a fé que nós temos, pastor, não é útil? É. Como instrumento para que você receba. É só isso. Onde é que está o mérito do homem? Não há mérito em nós. E era exatamente isso que os falsos mestres, eles não entendiam. Os falsos mestres, eles entendiam que para alguém ser justificado, ou seja, para alguém ser aceito diante de Deus, essa pessoa então devia trabalhar muito duro. Essa pessoa devia observar a lei moral. E para aí, mas nós observamos também a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos. Nós entendemos que os 10 mandamentos, eles são para nós também. Ok. Perceba, eles estavam certos em alguns pontos. Eles entendiam que a salvação era também por meio da fé em Cristo. Só que isso também está certo. Mas um ponto que tornava eles falsos mestres é que eles diziam que além dessas coisas, nós precisávamos cumprir a lei cerimonial. Precisávamos nos abster de alguns alimentos, precisávamos da circuncisão, precisávamos cumprir estritamente a lei, porque por meio do cumprimento da lei era que Deus iria nos aceitar. E Paulo vai dizer, não, eu não estou jogando a lei fora, mas eu quero dizer para vocês que pela lei ninguém pode ser aceito diante de Deus, porque é impossível para o homem cumprir perfeitamente os mandamentos do Senhor. E era isso que os falsos mestres não entendiam. Mas eles diziam, não adulterarás, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não terás outros deuses. Eles falavam os mandamentos, mas eles entendiam que o cumprimento dos mandamentos não era como consequência daquilo que Deus fez, mas era um meio para que nós então fôssemos aceitos pelo Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 15 e versículo 16. Nós vamos com calma. Eu espero que o Senhor abra o nosso entendimento diante desse texto um pouco denso, que o Senhor nos ajude a compreendermos. Versículo 15 e versículo 16, o apóstolo, ele, após ter narrado a discussão que ele teve com o apóstolo Pedro, ele então passa a descrever
a doutrina da justificação, ele diz no versículo 15 o seguinte: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que é que os judeus faziam em relação aos gentios? O que foi que Pedro fez quando os judaizantes chegaram? Pedro se afastou dos gentios. E por que Pedro se afastou? A Bíblia diz que ele se afastou porque ele temeu os da circuncisão. Mas como é que os judaizantes olhavam os gentios? Com desprezo. Eles entendiam o seguinte: olha, se vocês não são judeus por natureza, se vocês não são judeus por meio da circuncisão, vocês não são salvos. É o que Paulo vai dizer: nós que somos judeus por natureza, ou seja, de berço, nós sabemos, olha o versículo 16, nós sabemos que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo fala que aqueles judeus sabiam porque o Antigo Testamento também fala que a justificação é pela fé em Cristo. A justificação é única e exclusivamente pela fé. Abacuque vai dizer que o justo viverá por fé, e é o que Paulo vai falar em Romanos. Os judeus sabiam disso. Você há de lembrar que no discurso lá no capítulo 15 de Atos, Pedro ele reconhece isso. Por obras nós não somos capazes de sermos salvos. Então o que Paulo está dizendo é: tanto vocês, tanto os gentios quanto vocês, se vocês entendem a obra da justificação, vocês vão saber que o único meio de sermos justificados, de recebermos essa aceitação de Deus, é pela fé em Cristo Jesus. Quando ele fala aqui de gentios, pecadores dentre os gentios, Paulo está falando de gentios que não guardavam os mandamentos, que não se preocupavam, que não temiam o Senhor, que eram ímpios. Então Paulo, ele apela para esta realidade. A justificação só pode ser pela fé em Cristo, por aquilo que Cristo fez. E é exatamente isso que ele vai dizer. Se nós pudéssemos ler novamente o versículo 15, e ler de uma outra forma, nós diríamos assim, do versículo 15 e 16: nós, judeus por natureza, sabemos que a justificação não é por obras, mas mediante a fé em Cristo, porque pelas obras ninguém será justificado. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer para eles. Eles não entendiam isso, ou na verdade eles voluntariamente abriam mão daquilo que o Antigo Testamento dizia. E eles então defendiam que a salvação só podia ser pelas obras. Eles colocavam essa carga em cima dos Gálatas, de modo que os Gálatas estavam encantados com isso. Nossa, esses judaizantes, eles parecem que são até mais sérios do que o apóstolo Paulo, porque eles enfatizam essa seriedade, essa piedade. Eles eram falsos piedosos, porque eles até defendiam a observância da lei, mas anulavam completamente aquilo que Cristo fez. Eles diziam: nós somos capazes de sermos salvos pela nossa própria obediência. A justificação, então, irmãos, é um ato gracioso de Deus, pelo qual tão somente com base na obra mediadora que Cristo consumou, ele declara justo o pecador, e este aceita tal benefício com um coração crente. Você é justificado por aquilo que Cristo fez. Somente Cristo. Esse é o lema da reforma. Somente Cristo é capaz de tornar você alguém aceitável diante de Deus. E quantas vezes nós não nos comportamos com Deus como se aquilo que fazemos, a nossa santidade, a quantidade de orações que fazemos, ou a quantidade de capítulos que lemos, de repente isso pode me tornar mais aceitável diante de Deus. De repente essas coisas podem fazer com que Deus ouça as minhas orações. Nada, irmãos, do que nós podemos fazer, nada que façamos, vai nos tornar mais ou menos aceitáveis diante de Deus, a menos que Cristo tenha morrido no nosso lugar. Se Cristo não for o seu mediador,
com toda a sua santidade, você vai para o inferno. Com toda a sua piedade, você vai passar a eternidade no inferno. Ou você tem um representante diante de Deus que é Cristo, ou você estará perdido por toda a eternidade. E essa de repente é a sua condição aqui nesta noite. De repente você acha que pelo o fato de vir à igreja todos os domingos, entenda, eu estou falando de coisas que são lícitas e que devem ser observadas. Mas se a sua motivação, se a sua ideia é, eu vou porque eu quero ser salvo, digo para você, meu querido, isso é insuficiente para a sua salvação. É insuficiente. Quando chegar diante de Deus, não vai dizer, Senhor, mas eu fui para o culto, em 10 anos eu fui tantas vezes. Se Cristo não representa você diante do Pai, você estará perdido. Gálatas capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim, e é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Entenda, Paulo não está dizendo que a lei é ruim, é essencialmente ruim. De repente você olha e, a lei é terrível. Paulo está falando da lei quando ele para colocar a lei como um espelho diante de nós. Quando nós nos olhamos diante do espelho que é a palavra de Deus, nós percebemos terríveis deformidades em nós. Porque mesmo, irmãos, você pode pensar, mas eu cumpro externamente. Nós tivemos há pouco tempo uma exposição sobre os 10 mandamentos e nós percebemos que não é o mero cumprimento externo dos mandamentos que agrada ao Senhor, mas é um cumprimento interno também. Eu posso, de repente, externamente, prestar um culto em verdade a Deus, mas com uma atitude errada, o que me faz quebrar os mandamentos do Senhor da mesma forma. Lembra do que Jesus disse lá em Mateus? Aquele que olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. Então, meus irmãos, como nós podemos achar que pela lei nós podemos ser justificados? Paulo vai dizer que a lei, ela serve como um meio para que nós sejamos conduzidos então a Cristo. Olha o que é que ele diz no versículo 24 do capítulo 3. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei, ao mesmo tempo que mostra a nossa total incapacidade, ela mostra a nossa absoluta necessidade de um Salvador, de um mediador. Você olha para a lei e diz, é impossível eu cumprir perfeitamente os mandamentos do Senhor. É impossível eu guardar perfeitamente o dia do Senhor. É impossível eu obedecer a estas descrições que Deus traz para mim, estes mandamentos que Deus traz para mim. E aí Cristo vem. E Ele é aquele que obedece do nosso lugar. A lei, ela serve para nos conduzir a Cristo. A lei serve para nos mostrar que houve um mediador, o segundo Adão, porque o primeiro Adão, ele não cumpriu o pacto de obras, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele cumpriu perfeitamente o pacto de obras, e ele atribuiu esse cumprimento a mim. É como se ele olhasse e dissesse, Fábio, você é justo, eu fiz isso por você, eu cumpri isso no seu lugar. Mas eu tenho aquele compromisso, eu preciso ir lá. Não, Fábio, eu vou no seu lugar. Está justificado. E de repente o Fábio vai lá no outro dia, olha, eu não vim aqui, eu tinha um compromisso com vocês, então, fica tranquilo. Alguém veio no seu lugar e fez tudo aquilo que era para você fazer. Eu vou te dizer, olha, acho que você não conseguiria fazer, mas a pessoa fez de uma maneira brilhante. E você está promovido. E você olha, não, mas eu não mereço isso. Cristo, Ele obedece do nosso lugar e Ele atribui isso a nós. De modo que podemos dizer agora com Paulo, lá em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A justificação, irmãos, ela aponta também a um contraste aqui implícito quanto à questão da condenação.
Essa é a sua realidade hoje. Como você está diante de Deus? Justificado ou condenado? Quais são os seus argumentos diante do Supremo Juiz de toda a terra? A sua teologia? O conhecimento que você tem da ortodoxia? O conhecimento que você tem até das Escrituras? A menos que o seu argumento seja Cristo, você estará condenado. Essa é a realidade deste auditório aqui, nesta noite. Ou você está justificado diante de Deus, ou você está condenado. E sabe o que é terrível? É que muito provavelmente, alguns sairão daqui da mesma forma. A palavra até mexeu um pouco com você nesse momento, mas ela não vai trazer frutos. E muitos estão ouvindo essa palavra para a sua própria condenação, e não para a sua salvação. Arrependa-se e creia no Evangelho. Confie totalmente em Cristo. Confie totalmente em Cristo. Nem mesmo a fé pode ser um ato atribuído essencialmente ao homem. Nós vimos isso. Efésios capítulo 2, versículo 8. Somente a obra mediadora, consumada por Cristo, produz a base legal, em virtude da qual a justificação do homem se torna possível e um fato real. Cristo satisfez plenamente as exigências da lei de Deus. Ele pagou nossa dívida e, respectivamente, prestou obediência à lei, o que era um dever nosso. Quando nós olhamos para Gênesis, se nós queremos entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa ler os primeiros 3 capítulos de Gênesis. Leia os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Olhe o capítulo 2. Olhe o capítulo 3. Quando Deus chega para Adão, e ele diz que se ele comesse da árvore, o que é que aconteceria com ele? Ele morreria. Essa era a maldição, é o salário do pecado. É o quê? A morte. Mas, o que é que ele deveria fazer para continuar vivo? Obedecer perfeitamente. E o que é que Cristo faz por nós? Ele faz exatamente isso. Cristo vem e obedece perfeitamente. E como se não bastasse, porque de fato não bastava, porque a justiça precisava ser feita completamente, Cristo paga a punição do nosso pecado no nosso lugar. Ele recebe o nosso salário. Ele recebe a morte. Ele se torna maldição em nosso lugar. Você não pode olhar para a doutrina da justificação apenas tendo na sua mente a cena da crucificação. Você precisa olhar para a doutrina da justificação olhando todo o ministério de Cristo e vendo que ele obedeceu a lei do Senhor perfeitamente. E ele pagou aquilo que você deveria pagar. E ele atribuiu isso a nós. De modo que se algum acusador se levanta contra nós e fala, mas ele não obedeceu perfeitamente. Não, Cristo obedeceu no lugar dele. Ah, mas ele precisava morrer porque ele pecou. Não, Cristo morreu no lugar dele também. E agora nós podemos dizer, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ah, irmãos, como isso é maravilhoso. Como isso enche o nosso coração de alegria. Como isso nos livra de tantas coisas no dia a dia, como por exemplo, o desejo de agradar outras pessoas. Agradarmos pessoas para sermos aceitos. Por que eu busco a aprovação das pessoas, se pela graça e pela misericórdia de Deus eu tenho uma aprovação de alguém que tinha todos os motivos para me reprovar, mas ele me aceita pelos méritos de Cristo? Perceba como a doutrina ela influencia a nossa vida. A forma como nós vemos as pessoas, as coisas. Cristo inocente pagou no nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O homem não entende isso. E ainda hoje, muitos vão buscar, por meio de obras, a aceitação de Deus. Muitos vão se envolver de maneira pecaminosa, doentia, digamos assim, com causas humanitárias, achando que isso vai fazer com que Deus olhe para eles e então os aceite. Muitos
em religiões pagãs vão se mutilar, achando que isso vai fazer com que alguma divindade os aceite. Muitos vão acreditar que o seu legalismo vai fazer com que Deus os aceite. Deus só nos aceita por causa de Cristo. Tudo que o homem faz é insuficiente para satisfazer a justiça de um Deus eterno. O Salmo 130, versículo 3, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, quem subsistirá? Quem? Paulo argumenta que a justificação pela fé é um dom gratuito de Deus, oferecido a todas as raças, independente da posição social, independente de suas posses, independente da sua escolaridade. Quando Paulo fala aqui sobre judeus e gentios, Paulo está dizendo, não há distinção diante de Deus. Somente Cristo pode nos fazer aceitáveis diante do Pai. E aí você que está aqui, e que nasceu num berço presbiteriano, eu quero dizer, Deus não faz distinção. Se você nasceu no presbiterianismo, se você nasceu nessa igreja, e nunca pensou, nunca considerou se de fato você é aceito por Cristo, eu quero dizer para você, a menos que Cristo represente você, com seus 30 anos de presbiterianismo somente, você estará no inferno. A menos que Cristo tenha cumprido as exigências da lei no seu lugar. Com toda a história maravilhosa que você tem na igreja presbiteriana de Poá, você estará no inferno. Somente Cristo pode torná-lo aceitável diante do Pai. Então nós temos aqui essa descrição da doutrina da justificação no versículo 16. Do versículo 17 ao versículo 18, Paulo está refutando os falsos mestres, ele está rebatendo os falsos mestres. E eu reconheço, não é um texto fácil, não é um texto tão fácil de nós olharmos e entendermos de pronto. O versículo 17 diz, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que estava acontecendo aqui? Os judaizantes, eles estavam acusando Paulo de pregar um evangelho falso, um evangelho fraco. Para os judaizantes, o falso mestre era o apóstolo Paulo. Porque Paulo dizia que a salvação era pela graça. E aí os falsos mestres, em outras palavras, eles diziam o seguinte, olha, que evangelho fraco é esse? Que não tem obediência, todo mundo faz o que quer, oba, oba. Alguém já disse para você, por exemplo, vocês presbiterianos defendem essa ideia de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí possibilita você a fazer o que você quer da sua vida, né? Isso é um entendimento errado da predestinação, mas é exatamente isso que estava acontecendo. Esse negócio de enfatizar a graça soberana de Deus, de dizer que nós não temos qualquer coisa, qualquer atitude que nos torne aceitáveis diante de Deus, isso torna a vida mais frágil, então a gente vai pecar. E aí Paulo olha e diz assim, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo o que trouxe essa doutrina, que revelou a mim essa doutrina, porque no versículo 12 do capítulo 1, Paulo ele diz que a sua pregação ele recebeu mediante revelação de quem? Jesus Cristo. Então quer dizer que Cristo é o autor do pecado, porque Cristo foi quem me deu essa doutrina. Foi Cristo quem me ensinou que a salvação é única e exclusivamente pela graça. Será que ele é ministro do pecado? Aí Paulo diz, certamente que não. É claro que não. E aí no versículo 18, Paulo vai dizer, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ele se coloca nessa condição, mas Paulo está aqui atacando os falsos mestres. Porque eram eles que estavam buscando reconstruir aquilo que Cristo derrubou por meio dos seus sacrifícios. A lei cerimonial, ela apontava para quem? Para Cristo. Após Cristo não há mais necessidade de lei cerimonial. Então o que é que os falsos mestres estavam fazendo? Eles estavam reconstruindo todas essas coisas. O que Paulo está querendo dizer é, vocês são os transgressores e não eu. Vocês que transgridem a lei de Deus.
Os judaizantes acusavam Paulo de ser um transgressor da lei, mas na verdade eles eram os transgressores por adicionarem elementos à obra de salvação e assim anularem a suficiência da obra de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer no versículo 21, eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, se a lei é um meio de salvação, segue-se então que Cristo morreu em vão. Os falsos mestres estavam levantando acusações contra Paulo, e Paulo então rebate aqui no versículo 17, dizendo, olha, vocês é quem estão errados. E no versículo 19, Paulo então vai trazer as implicações da justificação. Ele vai dizer, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como é significativo, irmãos, nós ouvirmos isso, lermos isso do próprio apóstolo Paulo. Aquele que outrora era um perseguidor da igreja, aquele que outrora era extremamente zeloso. O versículo 14 do capítulo 1 vai dizer, Paulo, ele falando sobre si mesmo, ele diz que na nação dele, quanto ao judaísmo, ele se sobressaía a muitos da sua idade, sendo extremamente zeloso das suas tradições. Paulo era um homem extremamente zeloso, ele era um fanático mesmo. E ele então vai dizer que ele morreu para a lei. Aquele que, externamente falando, era irrepreensível, é isso que ele fala de si mesmo em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6. Paulo era alguém notável, mas quando ele teve a iluminação do Espírito Santo de Deus, ele percebeu que para a lei ele tinha morrido. É exatamente essa ideia do que nós temos aqui no versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Por meio da lei, ele descobrira quão grande pecador era e quão completamente incapaz de por si mesmo livrar-se da sua situação de desespero e ruína. E assim a lei se tornara sua guardiã para conduzi-lo a Cristo. Não tem como a gente ver esse aspecto da condução, da utilização da lei na condução a Cristo e absorver essa ideia dos nossos dias de que para evangelizar a gente precisa ter uma mensagem legal para as pessoas aderirem à fé. Isso é exatamente a concepção que nós temos da nossa incapacidade e insuficiência. É o desespero diante de um Deus santo que nos conduz a Cristo. É o desespero diante da pregação fiel da palavra, que faz com que, da mesma forma que aqueles homens fizeram na pregação de Pedro, e agora? O que faremos? E não é isso que nós temos visto no evangelismo moderno. O evangelismo em muitos lugares, em nossos dias, tem sido um evangelismo que promove soluções temporais. E muitas pessoas têm vindo à igreja, e muitos pastores têm acreditado que estão obtendo sucesso com a sua pregação. E muitos não são crentes. Muitos não conheceram a graça. E infelizmente a igreja sofre com o joio, porque um falso evangelho tem sido pregado. Mas Paulo diz que ele morreu para a lei, a fim de viver para Deus. E esse aspecto de viver para Deus tem pelo menos dois sentidos. Nós temos em primeiro lugar o aspecto negativo, que significa não viver mais para si mesmo. Paulo entendia que não adiantava se apoiar na sua própria força, não adiantava se apoiar na sua suposta piedade, ele precisava se apoiar única e exclusivamente em Cristo. Mas positivamente falando, esse aspecto de viver para Deus indica viver como Deus quer que alguém viva. E portanto viver para a sua glória, em conformidade com a sua vontade revelada. E adivinha? A lei. Paulo não está recusando a lei. Paulo não está dizendo que nós devemos colocar a lei de lado. Paulo está aqui batendo na ideia de que os falsos mestres diziam, quer ser salvo, obedece. E aí Paulo vem, não, peraí.
vocês não são capazes de obedecer, vocês não são capazes de ser salvos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês foram salvos por Cristo. E agora, porque vocês foram salvos por Cristo, vocês entenderam que morreram para a lei, agora vivam para Deus. E cumpram a lei de Deus como uma testificação de que vocês de fato foram salvos, como um testemunho que de fato vocês foram aceitos por Deus. Como viver para Deus se não viver de acordo com a sua palavra? Os falsos mestres não entendiam isso. Eles achavam que Paulo estava recusando a lei. Paulo estava colocando a lei no seu devido lugar, no entendimento daquelas pessoas. João Calvino, parafraseando aqui o versículo 19, ele diz assim, é como se Paulo estivesse dizendo, nas palavras de Calvino: vocês enganam pessoas infelizes com a falsa noção de que devem viver pela lei, mas com esse mesmo pretexto, vocês as mantêm debaixo da lei. No entanto, vocês trazem uma acusação contra o Evangelho, a de que ele aniquila a justiça que temos pela lei. Mas é a lei que nos força a morrer para ela mesma. Pois ao ameaçar a nossa destruição, ela não nos deixa nada, senão desespero, e assim nos impede de confiar nela. Ela nos traz para essa sensação de insegurança e desespero, para que a nossa paz e a nossa segurança seja aquele que foi capaz de cumprir no meu lugar, Cristo. Cristo é exaltado quando nós nos deparamos com a nossa incapacidade. A lei, ela tem essa finalidade evangélica: mostrar a nossa insuficiência e ao mesmo tempo mostrar a suficiência de Cristo. É isso que Paulo fala aqui para nós. No versículo 20, Paulo vai dizer assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É como se Paulo estivesse dizendo aqui: eu partilhava dessa opinião. Ele pensava dessa forma de fato, ele foi um falso mestre. Quanto à lei, ele era fariseu; quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Porém, quando pela maravilhosa graça de Deus fui resgatado da minha pecaminosa insensatez, então o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E agora me regozijo não mais por possuir justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Portanto, é Cristo mesmo que agora vive em mim. É dele que recebo toda a minha força. Nele confio completamente. Em sua justiça, a qual me foi imputada, atribuída, fundamento toda a minha esperança para a eternidade. Em Cristo, a rocha sólida, estou apoiado. Qualquer outro solo não passa de areia movediça. Não obstante, para os do auditório que estavam acostumados a interpretar tudo literalmente, eles de repente poderiam não ter entendido o que Paulo falou. Porque eles eram de uma escola onde eles olhavam para as Escrituras de maneira literal. Então, quando Paulo falou isso aqui, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, eu imagino que isso deve ter causado uma confusão gigante. Porque isso para nós é tranquilo hoje. Mas para eles, como assim? Paulo não vive, mas ele está falando aqui diante de nós. Os comentaristas nos ajudam a entender essa questão curiosa. O viver de Paulo agora era Cristo. A obediência aos mandamentos do Senhor tinha significado, porque era uma obediência baseada naquilo que Cristo fez. Agora, por meio de Cristo, irmãos, obedecer aos mandamentos do Senhor tem uma outra conotação. Não é pesado para nós guardarmos o dia do Senhor. Eu não estou dizendo que você vai guardar de maneira perfeita. Nenhum de nós temos a capacidade de guardarmos perfeitamente os mandamentos do Senhor. Mas o dia do Senhor, ele não é um dia de peso, um dia de medo, mas um dia de deleite, um dia de esperança, um dia onde as promessas do Senhor, elas são renovadas na minha mente. Um dia onde eu lembro que Cristo morreu por mim, que eu posso comemorar a minha Páscoa no dia do Senhor. E eu posso dizer que vai ter um dia que eu vou desfrutar de um domingo eterno.
Porque hoje nós experimentamos durante essas 24 horas um pouquinho daquilo que iremos experimentar por toda a eternidade. Haverá uma época em que nós teremos um domingo eterno. E esse dia, por causa de Cristo, tem uma conotação diferente do meu coração. Ser fiel à minha esposa tem uma conotação diferente hoje. Porque eu entendo que Cristo foi muito mais fiel do que eu e Ele me ajuda nas minhas fraquezas. Não roubar, não falar mal, não desejar o que é do outro. Adorar o Senhor verdadeiramente. Não usar o seu nome em vão. Os mandamentos do Senhor, por causa da fé em Cristo, eles não são penosos, mas eles são deleitosos. Porque quando você ama, você se agrada em fazer aquilo que agrada ao seu amado. Se agrada? Você não se agrada de dar aquele presente maravilhoso para a sua esposa? Pelo menos você deveria se agradar. Você não se agrada de fazer aquilo que você sabe que a pessoa a quem você ama gosta? Não há nada difícil. Talvez se fosse alguém a quem você não tem um certo afeto e chegasse para você, faz isso por mim. Está achando que eu sou besta? Você já fica com aquelas reservas, né? Mas quando é alguém que faz parte do teu coração e te pede alguma coisa, você não considera aquilo difícil, penoso, porque você ama. E Cristo tem feito isso por nós. Ele tem cativado os nossos corações. Todos os dias, através da sua obra, a revelação do Senhor, que mostra a obra dele, que não cessou, ele continua a interceder por nós. Isso tem servido de grande motivação para as nossas almas, para obedecermos os seus mandamentos, para vivermos de acordo com a sua vontade. Que lições nós podemos tirar desse texto que nós lemos? Eu termino aqui, eu não vou terminar agora, eu vou trazer as implicações, mas eu confesso aos irmãos que eu trago essas implicações na certeza de que dentro em breve eu vou pregar nesse texto. E eu espero trazer ainda maiores riquezas, porque esse texto ele é profundíssimo para nós. Nós temos aqui algumas lições. A primeira lição que nós extraímos é que a justificação, ela não é pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Essa é uma implicação óbvia para nós. Nós já temos percebido isso desde o início, desde o versículo 16. E isso deve, irmãos, ter uma implicação quanto àquilo que nós temos ouvido. Um evangelho que sempre enfatiza o que você deve fazer e nunca o que Cristo fez, não merece ser ouvido. Não merece. Que evangelho você tem ouvido? Que evangelho você tem pregado para os seus filhos? Você tem enfatizado para eles o que eles precisam fazer ou o que Cristo fez por eles? Entenda, eles precisam fazer, eles precisam obedecer. Mas eles precisam entender que mais do que ofender a nós, eles precisam entender que eles ofendem a Deus. Mais do que serem agradáveis a nós, eles precisam ser agradáveis a Deus. E somente Cristo nos torna agradáveis diante do Senhor. A justificação, a aceitação, a ficha limpa, só Cristo pode fazer isso diante do Pai. E Ele agora nos dá fé para que possamos receber isso. Em segundo lugar, a justificação soberana é o único meio de sermos aceitos por Deus. O que você tem feito para que Deus aceite você? Se a sua confiança não está em Cristo, eu quero dizer que há um sério problema no seu evangelho. Há um sério problema na sua concepção de cristianismo. A doutrina da justificação, ela é a base pela qual nós adentramos a presença de Deus em oração. Eu oro porque eu sei que eu fui justificado por Cristo. Eu oro porque eu fui aceito pelos méritos de Cristo. É por isso que nós encerramos as nossas orações muitas vezes dizendo em nome de Jesus. É por meio dele, Senhor Deus. É por causa dele. Porque eu sei que se fosse em meu nome, o Senhor não me ouviria. Porque eu sou contraditório, eu não sei orar como convém, eu não tenho boas razões, mas é por causa de Cristo que eu estou aqui,
Deus nos aceita por causa daquilo que Cristo fez. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a justificação em Cristo nos leva a uma vida nova. É isso que Paulo vai dizer, o que os falsos mestres diziam, não, esse negócio de justificação somente nas obras de Cristo nos leva a uma vida de pecado, a uma vida de frouxidão. É por isso que Paulo vai dizer, é Cristo ministro do pecado? Porque foi ele que me ensinou isso. E aí ele vai dizer, logo na frente, ele diz, no versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo agora para Deus. É impossível você abraçar a doutrina da justificação e não abraçar a doutrina da santificação. A doutrina da justificação nos leva a uma vida de santidade. O fato de entendermos que Cristo morreu no nosso lugar, isso nos leva a compreendermos que Deus não trata o pecado de maneira leviana. Deus não trata o meu pecado de maneira fraca, como muitas vezes nós tendemos a tratar o pecado dos nossos pequeninos. Ah, mas o bichinho é tão bonitinho, deixa pra lá. A birra que aquele menininho ali de 11 meses faz, o pecado que ele comete foi suficiente para mandar Cristo para a cruz. E aí você está olhando para o cara que estuprou, para o cara que adulterou, para o cara que roubou, para o cara que causou, mentiu de tal forma que trouxe um problemão para um contexto, determinado contexto. Mas o carrinho que de repente aquela criança colocou no bolso e levou para casa, que constitui-se na quebra do mandamento do Senhor, foi suficiente para levar Cristo para a cruz. Deus não trata o pecado de maneira leviana. Deus não trata. E sim, irmãos, Cristo morreu por aquele tapa que aquela criança de 2 anos deu na cara daquela criança de 3. E a gente, nossa, separa. Cristo morreu por isso. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E é por isso que nós não devemos simplesmente descansar, relaxar e achar que agora a gente deve viver do jeito que a gente acha melhor. Porque se fizéssemos isso, irmãos, nós estaremos então insultando a graça de Deus em Cristo. E essa é a última lição que nós podemos extrair aqui. Confiar em si mesmo é um insulto à graça de Deus em Cristo. Quando nós vivemos acreditando que nós podemos, ou quando nós vivemos de maneira frouxa, quando nós ou vivemos no legalismo ou vivemos na libertinagem, nós estamos insultando a graça de Deus providenciada em Cristo. Deus não quer que você seja um cara equilibrado. Nossa, que absurdo, pastor. Mas sabe por que eu falo isso? Porque geralmente as pessoas que falam isso, fulano precisa ser mais equilibrado. Ela tem uma concepção de equilíbrio que muitas vezes não é bíblica. Seja bíblico. E ser bíblico, para a sociedade, pode ser desequilíbrio. Mas para Deus, será agradável. Então, viva de conformidade com a vontade de Deus. Há coisas que a Escritura olha para mim e para você e diz, arranca isso da tua vida. E há coisas que Deus diz, olha, você pode usufruir disso com a motivação correta. Mas nós gostamos de cercas, porque é muito mais fácil ser legalista do que abraçar o Evangelho e viver de conformidade com a vontade de Deus. É muito mais fácil eu dizer para o meu filho, não pode, do que dizer para ele, olha, não pode por isso, não pode por aquilo. Ou você pode, mas agora não. Ou você pode desfrutar isso, tendo isso e isso em vista. É claro que tem coisas que o Evangelho diz, não. Mas tem coisas que o Evangelho diz, olha, pode ser. Isso não é relativismo, irmãos. Talvez num outro momento nós podemos falar de alguns exemplos nessa área. A minha oração é que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. A minha oração é que quando você fechar os seus olhos para orar diante do Senhor, ou quando você for fazer a sua devocional durante essa semana, você tenha isso em mente. Você, com todas as suas dificuldades, com todas as suas
terríveis contradições. Se você tem demonstrado insatisfação quanto ao pecado, se o pecado incomoda a sua alma, se você anseia por uma novidade de vida, Deus não te aceita de acordo com os teus méritos. Deus te aceita de acordo com os méritos de Cristo. Quando você for orar, tenha isso em mente. Você não é digno de ser aceito pelo que você faz, mas você é aceito porque alguém digno fez aquilo que você não poderia fazer, Cristo. Então você ora com confiança, e você lê a Bíblia com confiança, pedindo a Deus que fale com você. Não por causa do Eliomar. Deus não vai falar comigo por causa de mim, mas por causa de Cristo, o meu intercessor, o meu mediador. Que Deus aplique essa doutrina tão preciosa aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Convido você a baixar sua cabeça mais uma vez e termos um momento de oração pela palavra que nós ouvimos. Oremos, irmãos. Senhor das leis, Deus do universo, Deus que governa, Deus que não é o nosso igual, mas é superior. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra. Nós te agradecemos pela redenção e nós te louvamos, porque a Tua palavra nos ensina não só isso, mas nos ensina a vivermos de modo aceitável, agradável diante do Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ensina, Senhor, aplica a Tua palavra aos nossos corações. Que o fato de sabermos que a obra de Cristo foi satisfeita, a Tua justiça foi satisfeita pela obra de Cristo, que isso traga ousadia para nós. Uma ousadia reverente que nos leva a adorar o Senhor, a bendizer o Teu santo nome nos nossos momentos devocionais, nos nossos momentos de culto doméstico, nos nossos momentos de culto coletivo. Que possamos, ó Deus, em cada música entoada, em cada oração feita, saber e sermos gratos que os Teus ouvidos estão abertos por causa da obra maravilhosa de Cristo. E como é bom, Senhor, a gente saber que foi por causa do Teu amor que todas essas coisas vieram a acontecer. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. É isso que a Tua palavra nos ensina. E porque o Senhor nos amou, o Senhor mandou o Teu Filho para satisfazer a Tua justiça e atribuir isso a nós. Senhor, isso muitas vezes nos constrange. Sabermos que o nosso Redentor foi tratado naquela cruz como se tivesse vivido a nossa vida. E sermos agora tratados como se tivéssemos vivido aquilo que Cristo viveu. Louvado seja o Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém.